Fala galera, beleza? Eu sou o Caio, estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje para falar dele aqui, não muito dele, né, mas sim de Dragon Ball Super Heroes. O nome ficou bastante esquisito aí em português, mas quando você assiste o filme você entende o porquê que o nome é esse, né? Mas antes de tudo, antes da gente falar, eu quero dar alguns recados para vocês. Primeiro eu quero chamar você que tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, nunca assistiu nada do canal, a se inscrever aqui embaixo e curtir o vídeo já, porque eu acho que você vai gostar. Se você gosta de Dragon Ball, se você gosta de nerdices no geral, já se inscreve aqui, já segue a gente lá no Instagram também, porque eu posto muitas coisas lá, né, como notícias, agendas, coisinhas mais rápidas. E além disso, eu quero justificar o porquê que demorou um pouco pra sair esse vídeo de Dragon Ball Super Heroes, né? Lançou na última quinta-feira, eu tô lançando só agora, nessa semana, o vídeo, porque eu assisti, né, no primeiro dia, mas eu passei muito gripado, porque tem essas mudanças aí climáticas, eu acabei ficando bem mal, ainda tô com a voz meio esquisita, então se minha voz estiver escrota mais do que o normal, é por causa dessa gripe, pelo nariz entupido aí, mas agora eu tô um pouco melhor já pra fazer esse vídeo pra vocês, falar um pouco do que eu achei desse novo longa de Dragon Ball. Bom, galera, primeiro eu quero deixar uma coisa muito clara aí pra vocês, pra quem é fã mais hardcore de Dragon Ball, que tá acompanhando todos os mangás. Eu não li os mangás e tudo que rola ali depois do Torneio do Poder. Eu sei por cima ali um pouco sobre a história do Moro, que eu vejo aí em alguns grupos, em alguns fóruns, e também a história do Granola. Agora aí tem uma reviravolta envolvendo um outro vilão, que eu não vou falar, porque às vezes até quem tá além do mangá ainda não chegou nesse ponto. Mas o nosso foco não é esse, eu quero falar isso por quê? Que pra você não me crucificar, falar, mas isso aí que você falou não tem nada a ver com o que acontece depois no mangá e tal. Porque pelo que eu entendi, essa história se passa após o Torneio do Poder e antes de tudo que tá rolando agora no mangá. Então não sei se tem menção a esses personagens lá no mangá, ou se é uma história que não se encaixa ali na linha temporal principal de Dragon Ball, que a gente sabe que acabou ficando uma bagunça, né? Por mais que a gente goste bastante, mas tem muita coisa que eles acabaram deixando de lado, tem muito retcon que rolou. Eu acho que nesse novo filme também tem um pouco disso do retcon, né? Eles estão usando bastante esses filmes atuais para isso, para trazer de volta velhos elementos que acabaram meio que ficando esquecidos lá em Dragon Ball Z. E é bem legal a gente ver isso, né? Essa volta à tona. Bom, vamos falar aí desse novo filme, né? Uma coisa que eu achei muito legal desse filme, como eu falei, não vamos falar muito desse cara aqui, por quê? Porque o filme deixa um pouco de lado o Goku e também o Vegeta para dar um protagonismo maior ao Gohan e ao Piccolo, que eu acho que são personagens que merecem bastante, inclusive representaram aí, eu sei que a gente esperou muito, né, depois de ver aquele Gohan contra o Majin Buu lá, a gente esperava muito no momento em que o Gohan se superaria e mostraria todo o seu poder, e parece que a gente começou a ver um pouco disso, né, até porque lá na saga do Torneio do Poder ele ainda tá meio nessa de estudar e tal, então acho que o anime vai seguir por um outro lado, bem diferente do mangá. Por exemplo, o Trunks e o Goten, eu não sei como eles estão aí nessas novas histórias aí do mangá, se eles já estão mais crescidos, mas no filme a gente finalmente vê eles um pouco mais adolescentes. E isso é bem bacana, a gente ver esse crescimento, faz bastante sentido, né? Eles até explicam lá, com linhas de diálogo, falando, os Saiyajins demoram um pouco mais para crescer, para ter mudanças em seus corpos. Então são artifícios aí que eles encontraram dentro do roteiro para justificar alguns pontos que meio que ficaram parados aí durante Dragon Ball Z e também Dragon Ball Super. E além deles, a Pan também cresceu, né? A Pan também agora é uma criança, ela era meio que bebê lá na época do Torneio do Poder, essas coisas, e agora ela já é uma criança um pouco mais crescida, que inclusive já está treinando com o Piccolo, assim como seu pai treinou lá atrás. E esse filme começa com um flashback contando a história da Red Ribbon, que é aquela corporação lá que apareceu em Dragon Ball, depois apareceu também em Dragon Ball Z, responsável pela chegada do Cell. E é muito legal a gente ver eles recapitularem isso, porque às vezes a gente que assistiu lá, né, na Band, no SBT, na Globo, enfim, qualquer canal aí, o Dragon Ball Z e o Dragon Ball, vai já lembrar, falar, putz, é a Red Ribbon, eles fazem isso, isso, isso. Mas a gente tem que levar em consideração que fazem mais de 20 anos isso, né? Ou menos de 20 anos, ou quase 20 anos, não lembro ao certo, mas sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000. Então faz muito tempo isso, e agora eles têm muitos fãs novos de Dragon Ball que vão ao cinema. E isso é uma importância, né, de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, enfim. Porque Dragon Ball, a franquia Dragon Ball no todo, sempre traz os filmes aqui pro Brasil, pros cinemas, em maioria, né? E isso é bem legal da gente ver, porque geralmente os filmes de anime não tem tanto espaço assim, acabam chegando aos cinemas, aqui no Brasil também, né?
e não fazendo tanto sucesso, não fazendo uma bilheteria que compense você manter nas telonas. Então por isso também eu quero reforçar aqui um recado pra vocês, você que é fã de Dragon Ball ou de qualquer outro anime que sai aí no cinema, né? Recentemente saiu aí Black Clover, enfim, tem muita coisa que tá vindo pro Brasil, My Hero Academy. Vá ao cinema, assista, cara, não consuma pirataria. Eu sei que esse filme já tá há muito tempo aí rodando na internet, mas tem aqueles pontos, né? Eu não comento material vazado e também não comento com base em filme que foi vazado aí na internet. Eu sei que na gringa já saiu faz um tempo, tem bastante gente que já assistiu desses métodos. Mano, mesmo se você já assistiu, se você é fã mesmo de Dragon Ball, tenta ir no cinema, mano. Sei que não é fácil e tal, tenta ver um ingresso mais barato, não sei. Mas vamos apoiar isso, né? Porque se tiver uma bilheteria melhor, eles trazem mais filmes aqui pra gente. E olha que experiência legal que é você ir no cinema e assistir Dragon Ball Z, mano. Ainda mais essa animação nova aí. E voltando a falar do filme, né? Eles começam nesse flashback e depois eles mostram como está o Red Ribbon hoje. E ninguém nem desconfia que essa Red Ribbon nova, né? Essa corporação aí farmacêutica é um derivado da Red Ribbon. O logo nem é parecido, né, galera? Mas tudo bem, a gente entende isso. Eu acho que o roteiro do filme tropeça em algumas coisas eles podiam evitar. Como, por exemplo, isso, né, da Red Ribbon, podiam usar outro nome ali, um logo diferente, porque com 2 neurônios você já saca que aqueles logos ali tá falando da mesma coisa. Os caras não tiveram criatividade de montar um outro logo para fazer uma base secreta. Bom, mas tudo bem, isso a gente releva, né? Outra coisa que eu relevo também, mas que eu particularmente faria diferente, é a questão do Piccolo quando ele vai atrás da ajuda do Dendê, né? Ele vai atrás da ajuda do Dendê para pedir que todo o poder dele seja liberado, né? Como já fizeram lá em Dragon Ball Z com o Gohan. Só que aí a gente tem uma explicação lá, que o Dendê explica que ele ainda não tá nesse nível para poder liberar esse poder para ele. Mas ele fala, por que você não vai atrás das esferas do dragão? Eu posso fazer um update aqui no Shenlong. Ele faz o update no Shenlong, mas não pode liberar o poder pro Piccolo. Talvez ali pra mim não faça tanto sentido isso, você conseguir liberar o poder pro Deus que sai das esferas do dragão e não poder liberar pra um outro personagem que tá ali na sua frente. Talvez quebre um pouco isso. E tem um outro momento que eu acho que eles comeram bola, literalmente, porque tá falando de esferas do dragão, que é quando o Dendê fala, por que você não pede as esferas do dragão e pede pra Red Ribbon nunca existir? E aí o Piccolo fala, não, porque tem meu orgulho. Cara, só por causa do orgulho do Piccolo, você vai lá e não libera, tipo, não faz um pedido desse? Qual que é o sentido disso? Você coloca todo o planeta e todo o universo possivelmente em risco por causa disso, mas beleza, eu vou relevar porque é Dragon Ball e eu relevo bastante furos de roteiro aqui, eu nem pego tanto a fundo assim quando a gente vai falar. Se eu fosse falar disso aí, por exemplo, de Homem-Aranha, a gente teria um grande problema aí, porque pra mim, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tem muitos furos, mas eu fui ali pra curtir a experiência, curtir de ver Dragon Ball novamente nas telonas, e aí eu acabo relevando isso, tá ligado? Porque Dragon Ball é uma parada que marcou e muito pra mim, mano. Então é uma coisa aí que eu acabo relevando, mas vou deixar aqui esse parênteses em aberto aí que eles poderiam ter feito de outra maneira e simplesmente ter ignorado essa questão de você poder desejar que a Red Ribbon nunca existisse. Podia ter dito, não, as esferas do dragão não estão com a Bulma, a gente vai ter que sair procurando pelo universo e a gente não tem tempo pra isso. Pronto, acabou, ali se resolvia. Dava pro Dendê aí essa questão de poder liberar esse poder pro Piccolo e já era, acabou, ficava tudo lindo, o Piccolo saía e ia pra batalha. Agora vamos falar da animação em si, mano, porque hoje em dia os animes estão muito diferentes do que quando a gente assistia lá no começo dos anos 2000, no final dos anos 90. E quando eu falo diferente, eu não tô falando de história, eu tô falando dos animes em si, dos traços, essas coisas. Eu confesso que eu não sou o cara que acompanha tantos animes assim. Ultimamente eu assisti My Hero Academy e também Demon Slayer e vejo bastante dessa diferença em relação aos animes que eu assistia lá atrás. E a gente vê isso na parte gráfica, né? Na questão gráfica, alguns traços estão ficando bem mais bacanas do que a gente tinha antes. E em Dragon Ball a gente tem uma mudança muito grande, não nos traços em si, mas uma coisa que eu acho que revoluciona de uma certa maneira, que é a questão do anime meio que em 3D, tá? Lembra um pouco aqueles jogos de Play 2 de anime, que era ainda cartoonizado, só que em 3D. Na Netflix tem animes que fazem isso, como o Tiger Bunny, que inclusive é o Wendell Bezerra que dubla também, né? Que dubla o Goku. É um anime que inclusive eu recomendo pra você, eu acho bem bacana. E ele tem um pouco disso, né, de ter aquelas coisas em 3D, o que pra mim deixa muito mais interessante as transformações que rolam durante o filme e as lutas ali também, né? Por mais que a gente tenha lutas que sejam meio só tracinhos, assim, em alguns dados momentos, mas ainda assim a gente consegue ver movimentos ali, frames bem legais dessa luta.
E agora, deixando de falar da parte técnica, da parte ruim também do roteiro, vamos falar da parte boa. Cara, eu gostei muito que teve um protagonismo para personagens que não estavam tendo tanto protagonismo assim em outras sagas, e eu queria muito que isso se mantesse, né? Eu não sei se isso segue para a saga do Moro, se segue para a saga do Granola, mas eu queria muito que eles mantessem isso de alguma maneira para as próximas sagas de Dragon Ball Super, que for lançar, ou mesmo próximos filmes, porque é uma coisa que a gente esperava muito, de ver o Gohan super poderoso, de ver um pouco mais do Piccolo nessas batalhas, porque o Piccolo treina todo mundo e não vai direito para as batalhas, tá ligado? Então é muito legal a gente ver esse protagonismo para esses personagens ganhando transformações, ver também a evolução do Goten e do Trunks e ver que o mundo não tá na dependência ali do Goku e do Vegeta. Inclusive agora tem também um grande companheiro que é o Broly, que é um personagem incrível, forte pra caramba, que o próprio Whis ali tem medo. Tem uma fala ali que ele fala durante o filme que mostra que ele tem ainda um pouco de medo do Broly, pelo Broly ser bastante instável, né? Além de super poderoso, ser bastante instável. Então eu não sei ainda, né, se o Broly também aparece nessa saga do Moro e na saga do Granola. Pra mim, isso se passa logo após o Torneio do Poder, porque eles mencionam ali o Jiren. Não sei se tem alguma coisa ali que tem algum efeito nas próximas sagas, imagino que não, porque parece ter sido pensado depois das grandes sagas, né? Então, eles poderiam, de repente, ter casado de alguma maneira para encaixar numa linha temporal mais interessante pra gente. Mas a gente sabe que de Dragon Ball hoje não dá pra gente esperar muito dessa linha temporal. Rolou muito retcon em relação a Saiyajin, em relação ao Red Ribbon agora. Então acho que a gente vai ver bastante disso, né, no futuro também, para eles irem organizando ali para ter alguma coisa puxando dali. Outro ponto negativo que eu esqueci de falar é essa falta de novos vilões, pelo menos nessas primeiras sagas do Super, tá? Que a gente tem o Freeza lá no início e agora a gente tem a volta da Red Ribbon. E aí depois a gente tem novos personagens lá no mangá, que eu quero que vire logo o anime, mas queria que virasse com uma qualidade um pouco melhor do que foi a primeira parte do Dragon Ball Super. Mas tudo bem, mano, não é uma coisa que me tira ali a experiência, eu ainda curto ver e gosto bastante. E o filme tá incrível, muito legal a gente ver essa evolução dos personagens e ver que os personagens conseguem se virar sozinhos. É a história animal, eu achei muito bacana também a história do Gama 1 e Gama 2, que a princípio pra mim pareciam dois vilões genéricos e a gente vê que eles têm muito mais profundidade. Então isso pra mim é uma coisa que Dragon Ball começou a trabalhar e muito, né, que é a profundidade de seus personagens. A galera antes falava, né, tinha uma briga de fandom entre fã de Naruto e fã de Dragon Ball, que o fã do Naruto falava que Dragon Ball não tinha história, não tinha profundidade. E, mano, tem. Quando você vê o Gama 1 e Gama 2, vê a história deles, vê a motivação deles, você fala, puta, que motivação legal deram pra eles, né? Porque a princípio podia ser tipo aqueles vilões de Power Ranger que só ia sair dando porrada. Você vê que tem uma coisa muito mais interessante por trás, né? Uma ética, enfim. Assistam que vocês vão entender o que eu tô falando e ver que eles têm uma certa profundidade. E eu achei muito legal também, eu não tinha visto quem era o grande vilão, até porque eu fujo, como eu falei pra vocês, desses materiais vazados, mas eles conseguiram segurar muito bem também quem seria o grande vilão desse filme e tá sensacional, mano, me surpreendeu bastante. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, né? Enfim, pra mim esse filme merece 3 estrelas de 5. Quem assistiu aqui o meu review de Sandman, eu resolvi agora começar a fazer essas avaliações, né, de quantas estrelas merecem. Então pra mim 3 de 5, um filme bem ok, divertido, bem legal de se assistir, entrega bastante de Dragon Ball, de toda a essência dessa mitologia de Dragon Ball, claro, pontuando uma coisa ali, outra coisa ali, mas pra mim é um filme que foi uma experiência bem legal de se ver no cinema, me lembrou bastante a minha infância ali, que eu assim, enquanto eu almoçava Dragon Ball. Enfim, galera, esse foi o meu review de Dragon Ball Super Heroes, que é outra coisa que eu gostei, o nome, né, que é gigante, Super Heroes, parece que eu sou gago. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram, não esquece de se inscrever aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e de ir assistir Dragon Ball no cinema. Não vai assistir na pirataria, não faça isso, por favor. Vamos incentivar que filmes como esse venham mais para o Brasil, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!